Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Papai do céu abençoe a vida de cada um de vocês. Separar uma devocional para a gente nessa situação da qual nós estamos vivendo. Trazer uma palavra de Deus para você, para o seu coração. Lá em Gênesis, capítulo 22, diz assim: aconteceu, capítulo 22, versículo 1, tá? E aconteceu que depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse: Abraão? E ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. E o oferece-lhe em holocausto sobre uma das montanhas, da qual eu lhe direi. Só essa parte. É interessante que, mediante a todas as situações, o que eu tenho visto e o que eu tenho percebido é que as coisas não são por acaso. Deus tem um propósito para todas as coisas. Nosso grande problema, às vezes, é como ser humano, achar que as coisas estão acontecendo por acontecer. Só que, mediante a minha vida, eu tenho aprendido que nada que Deus faz é por acaso. Deus tem um propósito para todas as coisas. Eu publiquei outro dia que Deus não escreve história ruim. Ele escreve essas histórias com propósito. Mesmo que a história talvez não esteja sendo escrita da forma que você planejou, ela tem um propósito diante da parte de Deus. Talvez você não entenda o propósito inicial, mas no final você vai entender esse propósito. No meio do caminho você começa a enxergar algumas coisas acontecendo com propósito e você vai ver que no final tem um propósito. Imagino eu vendo a história desse homem, de Abrão, que tanto queria um filho, e Deus fala assim: me dá o seu filho. Aí a gente pensa: mas como que Deus vai me pedir um filho? Se ele falou para mim que ia me dar. Deus falou que me daria um filho. Por que ele vai pedir de volta? E a gente tem a mania de falar o tempo todo que se alguma coisa ruim está acontecendo, não foi Deus que permitiu, não é de Deus. Não! Às vezes Deus permite situações para o nosso aprendizado. E esse aprendizado vai fazer com que a gente chegue em níveis diferentes. Por isso que você vê algumas pessoas em alguns lugares alcançando algumas coisas e outras alcançando outras. Porque essas que alcançam outras coisas, elas procuram coisas maiores para fazer, elas procuram se desafiar um pouco mais, elas procuram estar mais na presença de Deus. E quanto mais você está na presença de Deus, mais desafiado você vai ser. Só que esse desafio vai fazer você crescer, esse desafio vai fazer você prosperar, esse desafio vai fazer sim com que Deus te peça algumas coisas que você precisa dar para Ele. Como tem sido o seu relacionamento com Deus, a sua vida com Deus? Como você tem agido diante de Deus? Não por um medo de uma pandemia, não. Porque a gente tem que parar de viver com medo. Deus quer que a gente tenha temor a Ele, não medo dEle. São duas coisas completamente diferentes. Temer e tremer. A gente precisa respeitar a presença de Deus, entender que nós precisamos estar na presença de Deus. E aquele homem estava ali levando seu filho ao holocausto. Deus queria aquele menino? Não. Deus queria saber se Abraão faria a vontade dele. E assim foi. Aquele homem levou o seu filho, mas o cordeiro estava lá no lugar para ser imolado no lugar dele, no lugar de Isaque. Você, meu amado, em nome de Jesus, precisa se render mais e entregar mais a Deus aquilo que Ele tem te pedido. O nosso problema é que a gente quer entregar a Deus só aquilo que nos agrada, só aquilo que nós queremos dar a Ele. E quando Ele nos pede algo, nós não queremos ofertá-lo, porque a gente fala: não, Deus não está me pedindo isso. Como não? Deus pediu para Abraão, o seu filho. Deus mandou todo mundo entrar naquela arca com Noé. Tem coisa que Deus pede que é para você fazer e nós precisamos assumir uma responsabilidade novamente. Faça de novo. Assuma um compromisso de novo com Cristo. Sabe? Mas não porque a gente está vivendo um tempo de pandemia, mas porque eu amo a Deus. Porque eu sei que vão se levantar outras situações. Mas eu preciso exaltar o nome de Deus, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe nesse dia. Que Deus fale com você nesse dia. E entenda, nada é por acaso. Deus tem um propósito na tua vida. Pare de achar que sua vida é uma vida de acaso. Sua vida não é uma vida de acaso. Sua vida é uma vida de promessa. Sua vida é uma vida de realizações. Toda tristeza, angústia, mágoa, perturbações, eu creio que isso tudo vai ser jogado por terra da tua vida. E você vai ser feliz. Porque Deus tem isso pra você. Eu sempre falo isso aqui porque eu creio nisso. Deus tem felicidade pra gente. Tá? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.
Que Deus te guarde, que Deus te dê paz nesse momento de tantas dificuldades, tá bom? Que a graça, que a paz do Senhor Jesus inunde o seu coração. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.